E aí, pessoal? Bem-vindos de volta ao Relações Internacionais em Minutos. Opa! Aquele podcast que te ajuda a entender as nuances, as complexidades da política internacional, sem gastar horas e horas, né? Sem aquela enrolação toda. É isso aí, direto ao ponto. Exatamente. E hoje a gente tem um papo super especial, dando pontapé inicial na nossa série Política Externa de diversos países. E para começar com o pé direito, eu vou falar de um país que a gente conhece bem, ou pelo menos acha que conhece, né? A gente sempre acha que conhece bem, mas aí quando vai ver tem muito mais coisa por trás. Pois é. E é para isso que a gente está aqui hoje. A gente vai mergulhar de cabeça na política externa brasileira. Mas, vamos fundo mesmo, tá? Desde as bases históricas até os perrengues que o Brasil enfrenta lá fora hoje em dia. Uma verdadeira imersão. Isso. A gente vai entender os princípios que guiam a política externa do Brasil, as teorias que ajudam a gente a decifrar as ações do Itamaraty no cenário mundial e também, claro, os momentos cruciais que moldaram a nossa atuação internacional. Tipo os grandes marcos, as viradas de jogo. Exatamente. Mas antes de a gente começar a desvendar essa história toda, me fala uma coisa. Quando você pensa em política externa brasileira, quais as primeiras palavras que te vêm à cabeça? Cara, acho que duas coisas me vêm logo de cara. Autonomia e essa busca constante por reconhecimento no cenário internacional. Interessante. Me explica melhor isso. É como se o Brasil, desde sempre, quisesse ter um lugar de destaque no mundo. Mostrar que tem voz, sabe? Que as decisões que a gente toma aqui dentro têm impacto lá fora. E essa busca por autonomia, ela é recente? Tipo, coisa da Nova República pra cá? Ou será que isso vem lá de trás? Ah, não, essa história é antiga. Lá no tempo do Império, a gente já vê essa preocupação com a autonomia. E aí entra em cena uma figura importantíssima, o Barão do Rio Branco. Ah, o Barão do Rio Branco, o pai da diplomacia brasileira, né? Ele mesmo. O cara profissionalizou a nossa diplomacia, sabe? Deu uma estrutura, um norte. E ele sempre bateu muito na tecla da resolução pacífica de conflitos e da defesa da soberania brasileira. E, cara, isso lá no comecinho do século XX. Bem visionário, né? Realmente, ele estava à frente do seu tempo. Mas, e aí, como essa visão do Barão se conecta com a política externa que a gente vê hoje? Olha, essa busca por autonomia e por uma atuação pacífica no cenário internacional tá, de certa forma, enraizada nos princípios da nossa política externa. Princípios que estão lá na nossa Constituição de 1988, sabe? Constituição cidadã, né? É, ela mesma. E lá tá escrito preto no branco os pilares da nossa política externa. A não intervenção nos assuntos internos de outros países, ou seja, cada um cuida do seu quintal. A autodeterminação dos povos, que é basicamente o direito de cada nação escolher seu próprio caminho sem interferência externa. Aí tem também a solução pacífica de conflitos, a cooperação entre as nações e, claro, a defesa da paz. E um guia, sabe? Um conjunto de valores que orienta as ações do Brasil no cenário internacional. Legal. E quem é que coloca esses princípios em prática no dia a dia? Quem são os responsáveis por conduzir a política externa brasileira? Bom, aí a gente tem que falar do Itamaraty, né? O Ministério das Relações Exteriores. O famoso Itamaraty. Cara, o Itamaraty é tipo a espinha dorsal da nossa política externa, uma instituição com muito histórico, expertise técnico, com um corpo diplomático super preparado. E isso garante uma continuidade, sabe? Independentemente do governo, dos percalços políticos, o Itamaraty está lá, firme e forte, conduzindo a política externa brasileira. E aí, para a gente entender melhor como o Brasil se posiciona no mundo, a gente pode usar diferentes teorias das relações internacionais, né? É como se fossem lentes que nos ajudam a enxergar as coisas de outra forma, a interpretar as ações do Brasil lá fora. Exatamente. Por exemplo, tem o liberalismo. Como é que essa teoria nos ajuda a entender a política externa brasileira? O liberalismo, ele coloca ênfase na cooperação entre os países, na importância das instituições internacionais, das leis internacionais, sabe? E, cara, isso tem tudo a ver com a forma como o Brasil sempre se posicionou no cenário internacional. A gente sempre buscou atuar dentro das regras do jogo global, sabe? Priorizando o diálogo, a diplomacia. E a gente vê isso na nossa participação ativa em organizações internacionais, tipo a ONU, a OMC, a OEA. O Brasil sempre viu essas instituições como espaços importantes para promover a paz, o desenvolvimento, a cooperação entre os países. É como se a gente acreditasse no poder do diálogo, da negociação, né? Em vez de partir para o confronto, para imposição. É, tipo isso. E aí a gente pode usar outra lente, que é o construtivismo. E o que o construtivismo traz para a mesa? O construtivismo ajuda a gente a entender como
as ideias, as normas, os valores influenciam o comportamento dos atores internacionais. E como o Brasil construiu a sua própria identidade no cenário global? Por exemplo, o Brasil é visto muitas vezes como um país que defende a paz, que busca a cooperação sul-sul, que se preocupa com o meio ambiente, com os direitos humanos. E essa imagem, ela não surgiu do nada, né? Ela foi sendo construída ao longo do tempo por meio das ações, dos discursos do Brasil, das alianças que a gente fez, dos acordos que a gente assinou. E aí essa imagem de bom moço, às vezes, é criticada, né? Tem gente que acha que o Brasil é ingênuo, que a gente deveria ser mais pragmático, mais duro nas negociações internacionais. Lá tem essa crítica. Mas, por outro lado, essa imagem também abre portas pra gente. Facilita o diálogo com outros países, ajuda a gente a construir alianças, a influenciar a agenda global. Entendi. Agora, me fala do realismo. Ele tem um nome meio, sei lá, pesado, né? Meio agressivo. Assusta um pouco. Mas, na real, o realismo é uma teoria que foca no poder, na busca por poder. E, cara, todo país busca poder de alguma forma, né? É verdade. O realismo ajuda a gente a entender como o Brasil se posiciona no mundo, buscando aumentar sua influência, garantir seus interesses. E a gente vê isso, por exemplo, na nossa participação em missões de paz, na nossa busca por um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, na nossa liderança em iniciativas regionais, tipo o Mercosul. É como se o realismo nos dissesse, olha, o mundo é um lugar competitivo. E se o Brasil quer ter voz, se quer defender seus interesses, precisa ter poder. É mais ou menos por aí. E aí, para completar o nosso arsenal de teorias, a gente tem as teorias críticas. E o que elas criticam? As teorias críticas questionam as estruturas de poder que existem no mundo, sabe? As desigualdades entre os países, as relações de dominação. E elas ajudam a gente a entender como o Brasil, historicamente um país periférico, busca superar essa posição, buscando mais autonomia, mais justiça social, um papel mais relevante nas decisões globais. É como se a gente quisesse mudar as regras do jogo, né? Criar um sistema internacional mais justo, mais igualitário. É, tipo isso. E, cara, todas essas teorias, elas se complementam, sabe? Cada uma delas nos dá uma perspectiva diferente sobre a política externa brasileira. Legal. Mas e aí, como é que tudo isso que a gente conversou se traduz na prática? Tipo, quais foram os momentos-chave da nossa política externa nas últimas décadas? Boa pergunta. Vamos começar lá pelos anos 90, com o fim da Guerra Fria. A queda do Muro de Berlim, o fim da bipolaridade, né? Isso. O mundo vivia um momento de grandes transformações. E o Brasil, naquele contexto, buscou se reinserir no cenário internacional. Era tipo, estamos de volta. A gente queria mostrar para o mundo que o Brasil estava pronto para participar, para contribuir, para ter um papel mais ativo. E como a gente fez isso? A gente começou a abrir mais a nossa economia, a buscar novos parceiros comerciais, a fortalecer as relações com outros países da América Latina. A gente também intensificou nossa participação em organizações internacionais, a defender a democracia, os direitos humanos. Foi tipo um momento de otimismo, né? De esperança. Tinha essa vibe. E aí a gente chega nos anos 2000, e a estratégia do Brasil foi a da autonomia pela diversificação. Interessante. Me explica isso. A ideia era não depender tanto de um único país ou bloco, sabe? Diversificar os nossos parceiros, as nossas relações. E foi nesse contexto que o Brasil começou a se aproximar mais dos países emergentes, a participar ativamente do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, a intensificar a cooperação sul-sul. E o Mercosul, como é que ficou nessa história? O Mercosul também ganhou força nesse período. A gente intensificou as relações com os nossos vizinhos, buscou fortalecer o bloco, ampliar a integração regional. E além dessa atuação regional, a gente também teve um papel importante em fóruns multilaterais, né? Com certeza. O Brasil teve uma participação bem ativa na OMC, nas negociações comerciais, na missão de paz da ONU no Haiti, a MINUSTAH, nas conferências sobre o clima, tipo a COP, sabe? Era o Brasil buscando ter voz, buscando influenciar a agenda global. Era a gente mostrando onde é que veio. É tipo isso. E aí a gente chega na década de 2010. E aí essa linha de atuação multilateral, ela continua, mas com alguns ajustes, né? É natural que a política externa vai se adaptando às mudanças do cenário internacional, às prioridades de cada governo. Claro. E nos últimos anos que a gente viu? Nos últimos anos a gente viu uma ênfase em temas como valores compartilhados com certos parceiros, a defesa da liberdade econômica e religiosa e uma ênfase na soberania nacional. E agora, com o novo governo, com o Lula de volta ao poder, o que a gente pode esperar da política externa brasileira? Olha, a gente já vê um retorno forte ao discurso do multilateralismo, especialmente nas questões ambientais e de governança climática. E a gente tem 2 eventos super importantes pela frente. A presidência brasileira do G20 em 2024 e a COP30 em Belém em 2025. Nossa, é verdade. São oportunidades únicas para o Brasil mostrar sua relevância diplomática, influenciar a agenda global em temas cruciais para o futuro do planeta.
Falando em futuro, quais você acha que são os grandes desafios que a política externa brasileira enfrenta hoje? Cara, não são poucos os desafios. Um deles é como equilibrar essa participação ativa em organismos multilaterais, tipo a ONU, a OMC, com a nossa atuação aqui na América do Sul, no nosso quintal. A gente precisa fortalecer o Mercosul, a integração regional, ao mesmo tempo que busca um papel de destaque no cenário global. É tipo como conciliar os interesses globais com os interesses regionais, né? Exatamente. E a gente também tem que lidar com as pressões externas em temas delicados, como o meio ambiente e os direitos humanos. O Brasil é cobrado a ter uma postura mais firme em relação a esses temas, mas ao mesmo tempo a gente precisa defender os nossos interesses, a nossa soberania. É um jogo de cintura, sabe? Não é fácil. E o cenário internacional também não ajuda muito, né? Verdade. A gente vive num mundo cada vez mais complexo, mais fragmentado. A competição entre as grandes potências, tipo o EUA, a China, a Rússia, a formação de novas alianças, tudo isso cria um cenário de incerteza, de instabilidade. E o Brasil precisa navegar por essas águas turbulentas, buscando defender seus interesses sem se isolar do mundo. É um desafio e tanto. Mas, apesar de todos esses perrengues, a gente tem uma tradição diplomática sólida, né? Um corpo diplomático experiente, um conjunto de princípios que norteiam a nossa atuação. É verdade. E a gente também tem uma capacidade de diálogo, de negociação que é conhecida internacionalmente. Isso nos dá uma certa vantagem nesse cenário conturbado. A gente sempre busca o caminho do meio, né? Do diálogo, da conciliação. É tipo isso. E isso é algo que o mundo precisa, especialmente nesse momento que a gente vive. Legal. Acho que a gente cobriu bastante coisa hoje, né? Falando da história da política externa brasileira, dos seus princípios, das teorias que nos ajudam a entendê-la, dos momentos-chave, dos desafios e oportunidades que a gente tem pela frente. Deu para ter um panorama bem completo. E no nosso próximo episódio, a gente vai mudar de hemisfério e mergulhar na política externa dos EUA. Os Estados Unidos, a superpotência global. Vai ser interessante comparar a forma como eles atuam no mundo com a forma como o Brasil atua. Com certeza. Então, pessoal, fiquem ligados e não se esqueçam de seguir o nosso podcast Relações Internacionais em Minutos, de compartilhar com os amigos, de mandar suas sugestões, de comentar o que vocês acharam desse episódio. É isso aí. A gente quer saber a opinião de vocês. O que vocês acham da política externa brasileira? Quais são os maiores desafios que a gente enfrenta? Deixem seus comentários. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até mais!